amanhece, abre-se o poema. As aves abrem as asas, as aves abrem o bico, cantam os galos, abrem-se as flores, abrem-se os olhos, abrem-se os ouvidos. A cidade desperta, a cidade se levanta, abrem-se chaves, a água corre, abrem-se navalhas, tesouras, correm postigos, cortinas, abrem-se portas, cartas, abrem-se jornais, a ferida se abre. Bueno, gente, vamos ver quem amanhece e abre conosco o programa de hoje. Cada um tem a sua cidade dentro de si, né? Claro, ela está objetificada na concretude, né? Nos marcos, nos monumentos, né? Que não precisam ser importantes, pode ser simplórios, pode ser um muro, o calçamento de uma rua, né? Isso é que vai se introjetando dentro da gente e vai construindo essa cidade que no fundo é abstrata. Solo ternura y transparencia en tu mirar, y la pureza, la inocencia en tu andar, como el cielo por el río Paraná, donde la tarde en el sol abrazará, en tu voz alta se acerca la canción, en el concierto y en la vida que vendrá, las calles largas y las noches de Arazá, arena y río de sus ojos soledad. Tá aí, o cantor holando-argentino Nino Sanoni e o arquiteto e escritor Flávio Kiefer. E a gente começou o programa com este ó de casa do escritor chileno Gonçalo Millán, que fala da cidade, do amanhecer, do despertar na cidade. Fala da cidade concreta, sem dúvida. Fala da cidade onde as pessoas vivem. Fala da cidade abstrata, simbólica, claro que sim. Também fala dela de várias formas, como compete a literatura falar. Cidade concreta, cidade abstrata, que negócio é esse? A gente tem o prazer de receber alguém para falar um pouco conosco sobre isso. Flávio Kiefer, muito obrigado. Bom dia, eu que agradeço, é um prazer estar aqui, poder falar do meu livro contigo, né? Que eu aprecio muito a tua charla. Vamos lá, é um prazer e é recíproco até porque a gente teve uma bela conversa pelo outro fogo, lá, o fogo da rádio, na Feira do Livro. Há não muito tempo, há pouco tempo, nessa última Feira do Livro, a gente teve uma charla boa sobre essa obra. Essa obra que eu já vou mostrar para as pessoas e que é justamente, por isso essa provocação do início, a cidade abstrata. E as pessoas, sejam da cidade ou não, têm uma representação muito concreta da cidade. Mesmo que a cidade inspire um monte de coisas simbólicas, míticas, psicológicas, até a palavra concreto, né, ela acaba jogando um papel meio duplo. Aí, a selva de concreto, a selva do concreto, alguém poderia dizer, o lugar do concreto. Mas não é dela que tu fala, tu quiseste falar sobre a cidade abstrata nas tuas crônicas. O que é isso? Esse poema que tu acabaste de ler, do Gonçalo, né? Gonçalo Millán. Ele fala justamente disso, né? É a cidade dele, né? E quanta abstração tem ali, né? Ele monta dentro dele essa cidade que para ele é a cidade, né? E é essa questão, assim, cada um tem a sua cidade dentro de si, né? Claro, ela está objetificada na concretude, né? Nos marcos, nos monumentos, né? Que não precisam ser importantes, pode ser simplórios, pode ser um muro, o calçamento de uma rua, né? Isso é que vai se introjetando dentro da gente e vai construindo essa cidade que no fundo é abstrata, né? Tem outras razões para eu chamá-la de abstrata, que a gente pode aos poucos chegar nela, né? Pois é, e aí as pessoas se perguntam diante do livro, deixa eu parar de fazer mistério aqui, vou mostrar o teu livro. Na verdade, a própria gráfica dele, o próprio conceito da capa, enfim, da ilustração,
puxa para uma coisa super concreta. Então, aqui as construções em primeiro plano de uma maneira intensa, com uma cor intensa, enfim. Se me permite, assim, tem uma série, inclusive um ensaio fotográfico que acompanha, né? Mas não são identificadas as fotos. Muitas pessoas talvez percebam, descubram, até por uma relação afetiva com o lugar, né? Mas a ideia é justamente isso, é a cidade concreta, nesse caso das fotografias, mas ela tem uma abstração, né? Ela não explica exatamente, não tem nenhum edifício inteiro, são partes. É né? lugar e não lugar aqui junto. É né? aquilo que de alguma forma entra para dentro da gente, né? Que às vezes não é a totalidade, mas são os detalhes, né? São as partes, né? Pois é, a gente fica curioso, fica interessado, se este arquiteto que agora se dedica, agora não, publica, né? Porque é claro que a escrita já é uma coisa antiga para ti, mas agora publica suas crônicas, faz literatura. Ele está falando da cidade com C maiúsculo, do conceito de cidade, ou ele está falando da sua cidade? Até que ponto uma coisa, até que ponto outra? Inclusive porque as crônicas têm muito a ver com esta cidade, né? com Porto Alegre, ou uma parte delas. E outras com essa cidade, o conceito de cidade. Me lembro quando a gente conversou, a gente trouxe também outros poetas, o Walt Whitman, que falam da cidade, a cidade como essa coisa contraposta ao mundo rural, como essa coisa que se modifica permanentemente, como essa coisa que lembra a urbanidade, a urbanidade evidentemente, mas a modernidade, uma dinâmica enorme. Que cidade é essa aí? Eu falo da cidade contemporânea no mundo. Mas para falar da cidade contemporânea do mundo, eu parto da minha aldeia, né? Então eu falo de Porto Alegre, mas nas próprias crônicas, assim, sempre eu cito exemplos, por exemplo, do que acontece em São Paulo, do que acontece em Salvador, porque muito do que eu sinto aqui, do que eu percebo aqui, isso é o que vem acontecendo nas cidades brasileiras de uma maneira geral, né? A questão da desrespeito com a memória, né? Com a substituição exacerbada, né? das casas, dos edifícios mais antigos por novos, e sempre novos e novos, né? Então, isso é uma questão nacional, né? Numa escala, e internacional em outra, porque a contemporaneidade está entrando para dentro da cidade de uma forma que até eu chamo, né, a cidade líquida, né? Pois é, isso é muito interessante. Tu usaste a palavra que para mim é chave no teu discurso, que é a memória, porque tu falas sobre a gente não reconhecer o lugar e não reconhecer-se no lugar. Quer dizer, eu estou lá, sei lá, penso numa praça da minha infância, que seja a Praça Garibaldi, que é uma praça fundamental na minha infância. E daqui a pouco eu não sei se é o mesmo lugar esse em que eu estou, por causa desse tipo de dinâmica que para ti às vezes parece violenta ou artificial de desenvolvimento da cidade. É isso? É mais ou menos por aí? Ou eu estou fazendo uma interpretação meio louca e meio livre? Não, tá certo, assim, mas para ti, toda vez que tu passa ali na frente da Praça Garibaldi, tu reconhece, né, o monumento ali, a Anita Garibaldi. A Anita tá ali, e o Giuseppe. Então, e o próprio o paisagismo, arruamento, calçamento dela, né, te remete a um outro tempo, né? A questão é que tudo isso está em risco, né? Nós estamos, por exemplo, agora substituir o calçadão da Rua da Praia, né? Nem vamos falar da qualidade do que fizeram, né? Mas assim, aquela memória que a gente tinha da Rua da Praia com aquele granito, né? Que era, eu vou te dizer, olha, poucas cidades que eu conheço tinham o luxo de ter um calçamento, né? Numa rua central com granito, né? Assim, isso se perdeu. Então, assim, essas referências é que são importantes, né? Eu tenho um exemplo assim que é pessoal, né? Eu ia muito na adolescência a Capão da Canoa, assim, frequentava, né? Então lá tinha o Baronda, tinha o boliche, tinha o Hotel Rio Grandense, e aí passei muito tempo sem ir. Então, quando eu fui agora há pouco, eu não encontrei mais Capão,
Capão da Canoa não existe mais. A minha Capão da Canoa, né? Para quem está nascendo agora, vai formar uma outra ideia, né? Então, essas ligações importantes com a materialidade da cidade são importantes. E eu acho que são importantes para a nossa formação humana. Essa que é a minha questão. Porque a gente se desligar, a gente entrar para um metaverso, né? Eu vejo, assim, hoje, mais jovens, não mais jovens, todo mundo, né? Quem é que, quando tem que ir para algum endereço, pensa mentalmente como chegar lá? Sim, Né? nem Direto para o Google, direto para a né? ferramentinha Rota, ali. né? E aí, quantos minutos eu vou levar? Está tudo planejado. Quer dizer, planejado sem eu pensar, sem eu planejar, né? É uma máquina que planeja por mim, né? Sei lá, motorista de Uber, de táxi e nós mesmos, né? Já não olhamos para a cidade, para o percurso, para poder refazê-lo, por exemplo, né? Porque a gente vai se guiando pela rota do celular, né? Então, eu considero que isso é uma perda, né? Então, as minhas crônicas trazem isso. Tu me fizeste pensar, ou recordar, porque é uma coisa que já está mais do que pensada, né? Quando tu falasse no calçamento no centro, a quantidade de pessoas que viajam à Europa e trazem fotos encantadoras, e essas pessoas encantadas com os calçamentos de pedra naqueles grandes largos, né? Puxa, e o nosso, né? O nosso também, afinal de contas, é da fisionomia desta cidade, essa fisionomia nos pertence. Então é algo muito interessante. Eu quero te mostrar uma música para todo mundo em casa, claro, mas que eu acho que tem a ver de uma forma muito intensa com tudo isso. É sobre a desocupação forçada de cortiços, que em espanhol se chamam conventillos. Vejam que é a mesma raiz de convento. Que curioso isso, né? Cortiços em Montevidéu, que eram ocupados pelos negros. Então é um candombe, o ritmo negro do Uruguai por excelência, falando sobre aquele lugar e sobre o dia da desocupação daquilo que já tinha toda uma história, toda uma cultura, que passa pela música, passa pelo carnaval, e se chama Já Comienza. Vamos escutar? Vamos. Callecitas de adoquines te harán vibrar con su canto los negros de roncas voces, los negros de duras manos, tan duras como la vida de ese sur montevideano, con sus rotos conventillos, pieza de 4x4, donde se amontonan hijos y sueños casi castrados. Al paso de las comparsas se vuelve un infierno el barrio de los gastados pretiles. Salud del palomo macho, la danza de Rosaluna sobre el antiguo empedrado, tiritar de escobilleros. Las lonjas vienen llamando el enjambre de negritos que son gorrioncitos pardos. Revolotear de abanicos en las abuelas de barro, quebrando los almidones el parche de tantos años. Cuando levante el repique, se erice el inquilinato y es el grito de esa raza que se trepa a los tejados para cantar sus cantares tan libres, tan libres, tan libres como los pájaros, con sus rotos conventillos, piezas de 4x4, donde se amontonan hijos y sueños casi castrados. De las vías de Palermo saltan recuerdos de antaño, cuando la diosa Gularte plumereaba su reinado en los calientes febreros con tamboriles quemados. Las noches de Yacumensa de vino se van pintando y en el convento del medio serpentean los volados.
con su roto conventillo, pieza de 4x4, donde se amontonan hijos y sueños casi castrados, la danza de Rosaluna sobre el antiguo empedrado, tiritar de escobilleros, las lonjas vienen llamando el enjambre de negrito, que son gorrioncitos pardos, que son gorrioncitos pardos, que son gorrioncitos pardos. Aí está o exemplo, né? Uma tremenda coincidência, porque é claro que essa canção do José Carvajal, El Sabalero, tem muito a ver com o que a gente conversaria, e eu sabia disso e por isso eu trouxe. Mas também tem uma coincidência mais próxima e realmente bem inesperada, porque começa falando nas ruas de pedra. Adoquines são as pedras, né? O pé de moleque esse da calçada, do calçamento, né? Pô, falei em Cidade Baixa, né? Cidade Baixa era quase toda assim. Eu sou de 66, minha memória é fim dos anos 60, início dos 70, eu já ligo a memória. Então, Callecita de Adoquines. E também diz El Antiguo Empedrado. Então, tem muitíssimo a ver com essa ideia de uma transformação e aqui, ao mesmo tempo, uma denúncia da violência que essa transformação pode ser, ou significar, ou carregar consigo, no caso dessa desocupação de tradicionais conventígios de Montevidéu, né? A gente está passando por isso? Sim, a gente sempre passou por isso, né? Porto Alegre começou nesse processo, não quer dizer, começou. Bem marcante, né, que foi a população da ilhota, né, Lupicínio Rodrigues, tudo isso, né, a construção da Restinga, né, quando finalmente se resolveu a questão dos alagamentos da ilhota, né, que era um problema constante. Tu vê que não é de hoje, né, a população desfavorecida morando em áreas alagáveis, enfim, porque são mais baratas, né. Quando finalmente se fez a Avenida Ipiranga, que é um dique, se protegeu aquela área, então se iniciou um processo, o nome técnico disso é gentrificação. Então é tirar aquelas pessoas, né, para longe, para quem morar ali, né, as pessoas de bem, né, vamos botar muitas aspas nisso, né, porque isso é um problema brasileiro. Assim, o Brasil não resolve essas questões, a gente está vendo nesse momento, né, tem a questão da escravidão, que nunca foi resolvida, então está por trás disso, né, esse apartheid que ainda continua, e agora a questão militar, né, nós não resolvemos a ditadura, né, esse filme que está aí, Ainda Estou Aqui, né, que mostra que estão soltos, né, os assassinos do Rubem Paiva estão soltos, estão por aí, né, e não acontece nada. Então, e aí o que aconteceu agora há pouco? Tentaram dar um golpe, tentaram assassinar o presidente, né. Assim, a gente tem que ter consciência disso e a gente tem que mudar isso, né. Isso é muito importante, né. É incrível pensar que Ainda Estou Aqui pode se referir às piores coisas, né? Talvez não tenha sido a intenção do título. Então, há uma ideia de, né, voltando para a gentrificação, de afastamento de uma população que não sequer nós, os brancos, né, vamos dar nome a isso, né, não queremos inserir na sociedade e fazer uma sociedade, uma coisa só, né. Então, a nossa cidade ela é formada por ilhas, né. Então, pobres, pardos, pretos moram no lugar, os brancos, né, tem condomínios. Eu fico admirando a propaganda desse condomínio agora, desse grande condomínio que estão fazendo na beira do Guaíba, né? Eu digo, mas será que é Porto Alegre ou é Suécia, né? Eu só vejo assim gente branca e loira na propaganda, sabe? Assim que vão usar a piscina, que vão usar o condomínio, né? Então, assim, é nítido isso, né? E isso tem que mudar. A gente tem que pensar bastante nisso. Essas coisas que eu trago, né? Eu tento trazer a cidade brasileira de verdade, né? Que a gente possa olhar. Porque a gente não vê essas coisas, eu vejo, né? Então, eu inauguro lá o Embarcadero, todo mundo acha maravilhoso, eu tenho uma crônica sobre isso, né? Mas, na verdade, é uma ilha para quem... Eu escrevo, assim, eu até pergunto assim, se você já tentou ir a pé para lá, né? Porque é feito para ir de carro, entende? Então, é aquela coisa assim, sai do Embarcadero de carro, vai para o shopping e no estacionamento, depois volta para o seu condomínio, estacionamento. Isso é uma população, né? Tem outra que de vez em quando pode andar de Uber, mas tem que se sacrificar no transporte público, que não se pensa mais,
né? Porto Alegre não pensa mais no transporte público. Acabou. Eu, às vezes, gosto de referir programas antigos ou recentes, mas outros programas que a gente teve aqui, outros convidados, e principalmente faço isso porque as pessoas têm à disposição os papos que a gente teve no YouTube. Entrem lá, Cantos do Sul da Terra, entrem no nosso canal lá da TVE, vão encontrar todos os programas, e alguns papos se relacionam de uma maneira muito bonita. Não faz muito a gente teve aqui o Faleiro, o José Faleiro, e ele falou com muita insistência sobre essa cidade visível e cidade invisível, a partir do seu ponto de vista lá do Pinheiro, né? As pessoas não sabem, as pessoas não vêm fora daqui, elas não vêm, dentro de Porto Alegre elas também não vêm porque não querem ver. Aí entra toda essa questão. E o que é visto ou não é visto? O que é visível ou não é visível é determinado politicamente, né? É uma disputa. Sim, sim. Eu, inclusive, escrevi uma crônica sobre o Faleiro, sobre o livro dele, porque ali a gente vê exatamente isso que eu estou tentando passar, né? Como tu podes ver a cidade de uma outra forma, né? E o ponto de vista que ele mostra no livro de crônicas dele é sensacional, né? Porque isso também é a cidade, isso é a realidade, né? Eu acho bem importante. E claro que tem um olhar político, né? Muitas vezes é inconsciente, eu não acho assim que é uma maldade deliberada de uma classe contra a outra, né? Mas também há, não estou dizendo que não haja, mas assim também há uma inconsciência de grande parte, né, de uma classe média que não se dá conta, que vai absorvendo aquilo que lhe é dado, né, ou empurrado, se tu quiseres, né, via publicidade, né, sociedade de consumo, né, como valores que a gente tem que absorver. E que daqui a pouco vão se naturalizando, né? Vão se naturalizando. Creiam que eu abri aleatoriamente. Creiam, porque é verdade. A gente tinha dado esses exemplos dos adoquines, do antigo empedrado. Olha onde é que eu abri. Vamos falar de pedras, né? Eu não estou querendo voltar a esse assunto da pedra, não é essa a ideia, embora tu vás por onde tu quiseres, né? Mas a minha intenção aqui era falar um pouquinho mais do livro, no sentido da construção dele. Quem participa é Libretos, a editora Libretos, a parte gráfica. O que tu queres contar sobre o livro como trabalho total, né? Ele tem um prefácio da arquiteta Ruth Verdesign, que é uma crítica, assim, as principais críticas da arquitetura brasileira, assim, enquadrando o livro, assim, foi bastante importante a visão dela que ela traz sobre o livro, né? Tem uma apresentação da Júlia Dantas nas orelhas, né? Tem esse ensaio fotográfico que tem fotos dos craques da cidade, né? O Fábio Del Ré. Essas folhas que abrem cada capítulo é do Fábio, e tem outras fotos dele também, né? Do Eduardo Aigner, que é outro super fotógrafo, né? O Mário Fontanive, o Martin Streibel, né? Que são essas... formam um ensaio, assim, deram uma qualidade gráfica para o livro. Isso eu me sinto à vontade para falar, porque eu entrei com as letras, né? Tem essa produção tudo é isso, né? Uma equipe assim, né? Como isso pode lembrar arquitetura, né? Esse tipo exatamente. De composição com as que lembra o cinema, então, ainda com mais, né? Assim, para fazer um filme não se faz sozinho, né? Na produção editorial, né, a Carla Quadros, né, e a Luísa Kiefer, que é minha filha, né, a Clô, que é a editora da Libretos, e a Luísa Rabelo, que fez a parte gráfica maravilhosa, assim, que me deixou muito feliz. Flávio, o tempo está nos apertando aqui, e eu queria te fazer uma pergunta um pouco provocativa, mas porque talvez tenha ocorrido a algumas pessoas e é interessante colocar isso assim. Pelo que tu disseste da tua posição com relação ao processo de modificação, de modernização, a dinâmica da cidade, né? Alguém poderia dizer, mas isso é assim, isso é natural, isso é da passagem do tempo. E alguém poderia, mais invocado e mal-humorado, dizer, isso é saudosismo. Como tu explicaria que não se trata disso? Não, eu tento mostrar, trazer que o resultado do que a cidade é hoje foi uma opção, é uma construção.
Eu não sou, eu jamais me passou pela cabeça congelar a cidade. Não, eu sou arquiteto, eu até gosto de construir, né? E construo bastante projetos novos, né? Mas assim, o caminho que se tomou é que eu estou questionando, né? E agora que a gente está chegando num abismo, né, da mudança climática, né? Assim, a Rua de Pedras ali, né? Falar de pedras é sobre isso, né? A gente continuar trocar voto por asfalto, que eu também tenho uma crônica que fala sobre isso, assim, asfalto dá voto, né? Não é à toa que o prefeito quer asfaltar, não é só porque ele é maluco, né? Assim, é porque ele tem um retorno quanto a isso. Em São Paulo, o cara gastou, agora não tenho o número, mas foram bilhões, né, um ano antes das eleições, porque ele sabia que isso aí ia agradar, né? Então, essa consciência que talvez o carro trepidar um pouquinho numa rua de pedra, né, que, por outro lado, ela é permeável, ela absorve a água. Estou dando um pequeno exemplo, né, que tu falaste nas pedras, né? Isso seria uma outra maneira de evoluir, né, de fazer a cidade, de levar para adiante. Agora, eu gostaria de questionar esse caminho que a gente está tendo, né, que é construir, de repente, liberar o céu, é o limite para prédios em Porto Alegre, que não faz o menor sentido, né? Pétreos argumentos do Flávio Kiefer. Muito obrigado. Eu que te agradeço. É a segunda conversa que a gente tem e é a segunda boa conversa. Espero que a gente volte a ter mais. Um prazer enorme, tenho certeza que para todo mundo em casa também. A gente vai para o nosso intervalo, como sempre, e como sempre, vamos cevar a palavra. A cidade começa em suas praças, fontes e pombas. Acaba-se no mar ou nos campos frios. A cidade é antiga, com suas paredes de ferro, e também de agora, com seus edifícios e terraços brancos. Mas, sobretudo, a cidade é quem a habita. Vão com pressa ao trabalho ou a passear pelos parques ensolarados. Vivemos nesta cidade e somos cidade, porque rimos e às vezes choramos como todos os que habitam nossa pequena cidade.
De retorno se trata. Retorno do Canto Sul da Terra após o intervalo, evidentemente, por suposto. Mas retorno do chamamé a essa beira de fogo. É bom receber o chamamé nessa beira de fogo. O chamamé não necessariamente como o ritmo ou formato, como a linguagem, como todo mundo, o universo do chamamé, volta aqui hoje ao Cantos do Sul da Terra. E retorno também de dois desses três caras que aí estão, né? A gente escutou agora o Pablo Bentos com o Sérgio Cabrera. E com eles, o meu amigo Nino Sanoni. Bem-vindos, obrigado. Obrigado pelo convite. Estamos muy contentos de estar aqui nuevamente em tu programa. E como você falou hoje, em 2016 a gente se conheceu naquela noite com Rui Nini Flores, em decolagem de Luis Carlos Borges, né, que ele fazia esse ciclo de encontros e sempre preocupado com o intercâmbio de nossos irmãos, não? Lindo projeto do Borges, né? E para muita gente que está em casa nos assistindo agora, seria impossível, dentro do Rio Grande do Sul, talvez dentro do Brasil, dizer chamamé e que não viesse a figura do Borges, o nome do Borges, a lembrança. E para mim foi muito importante toda a participação naquele projeto, mas foi particularmente um prazer artístico, independente das amizades, conhecer o teu trabalho, o teu canto. Realmente me chamou muitíssimo a atenção naquela ocasião, a gente já conversou sobre isso. Mas quando eu falei sobre o retorno, é porque tu já estiveste aqui, neste fogo também da TV, além da gente ter conversado no rádio mais de uma vez, e o Sérgio Cabrera também. O Sérgio Cabrera também está vindo por segunda vez, ele esteve aqui com a Milagros, com aquela grande bandoneonista, não faz muito tempo. O Pablo Bentos é que vem conhecer aqui a casa, né? E a sorte é nossa pela presença deles. Vocês optaram por mostrar primeiro esse trabalho instrumental, então vamos conversar com os guris. Pablo Bentos. Obrigado, Demetrio. Muito obrigado pelo convite e um bom dia, boa tarde para você e para todos os televidentes. Muito que obrigado. Bonito isso que vocês apresentaram e, sobretudo, essas coisas da linguagem deste instrumento, mas da tua leitura, da tua interpretação, essas coisas delicadas, oitavadas, que caem de uma maneira tão bonita para a gente, que nem sempre a gente escuta. Claro. Fazem parte desse mundo do chamamé, claro, fazem, claro. Mas nem sempre a gente escuta isso. De onde tu és? Eu sou nascido em Passo de los Libres, bem na fronteira com Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Por isso que, além da gaita, ele vai bem de português também. Sim, eu escutei desde pequeno, né? Mas eu fui criado, estudei em Passo de los Libres, estudei música e eu morei lá até os 17 anos. Depois eu fui embora e eu volto cada tanto para lá, né? Para visitar os amigos, minha família. E esse foi embora não é pouca coisa, né? Porque eu falava com o Nino aqui, tu andaste atuando fora do país, fizeste muita coisa por aí. Fala um pouquinho rapidamente desse teu caminho. Bom, quando eu saí de Corrientes, de Passo de los Libres, fui para Corrientes na primeira vez. Fiquei lá um ano, mais ou menos, depois fui para Estados Unidos, fiquei um tempinho lá, depois para a Europa, onde eu conheci o Nini Flores lá na Europa, fiquei um tempinho com ele lá. E depois fui para Tóquio, para o Japão, e fiquei lá uns 10 anos, mais ou menos, morando lá em Tóquio, trabalhando para Walt Disney, uma empresa de entretenimento, né? Tocando música para eles. Se vocês não perderam as contas, ele deve ter 87 anos, eu estava vendo por cima, né? Com esse currículo aí. Mas olha que coisa sensacional, repetiu o Florencio Molina Campos, trabalhando para o Walt Disney, porque claro, o Florencio Molina Campos fez isso. É certo, né? sim. Vai lá, esse argentino volta aos passos daquele outro argentino, que era outro papo, claro, que era o desenho, exatamente. que era o traço, né? Eu vou criar aqui rapidamente um incidente diplomático. Eu acabei de passar por Passo de los Libres e não encontrei aqueles caramelos de leite grandalhão que a gente comprava para trazer. Eu acho que não tem mais isso. Não sei o que aconteceu. Eu acho que essa é da velha época, né? Isso pode dar uma guerra. Claro. Tem todos os ingredientes para dar uma guerra, porque a gente buscava, assim já aconteceu em Livramento com as gajetas da panaderia Gutierrez. Claro. As coisas vão mudando. Lembram do que a gente estava falando no primeiro bloco?
sobre a passagem do tempo e a mudança de algumas coisas da cultura. Bobagem pura, pulemos essa parte. Sérgio, um prazer te ter de novo. O violão do chamamé, o violão no chamamé. O violão, bom, nós temos aqui, falamos na outra vez sobre ele, um Lúcio Janel, mas de uma maneira geral, quem pensa em chamamé, pensa no fole. Isso te coloca como um acompanhante, como um amadrinhador. Amadrinhador, para vocês, é o apadrinador da gineteada. Te coloca como um solista, te coloca como alguém que dialoga com o Pablo e com o Nino. Qual é a tua posição nesse time? Bueno, Demetrio, principalmente agradecerte por el convite y bueno, agradecido por el espacio que nos das. Bueno, hablando de lo que me decís, no soy un guitarrista solista, digamos, como decís, siempre necesito de tocar con alguien, como una gaita, un acordeón, y ahí la música sale dialogando, guitarra, acordeón, con la voz. Así que siempre me siento más seguro tocando con alguien. Porque tampouco é um acompanhamento, né? É bem uma conversa. Claro, né? sí, exactamente. Aí entra um pouco do caminho dos dois aí, a gente percebe isso, como percebeu também quando tu vieste com a Milagre. Claro. E chegamos a comentar algo sobre isso. Nino Zanoni, neste lugar, aqui no Cantos do Sul da Terra, no Canto Sul da Terra do rádio também, é onde vocês não vão ver alguém do canto da nossa região ser tratado com algum apelo exótico, né? Não é aqui. Em algum outro lugar pode ser, mas aqui não existe isso. São artistas do sul da terra, orgânicos, nossos, do nosso território. Até com a palavra intercâmbio eu implico, porque eu gosto de sentir tudo isso como um território só. Mas existe uma contingência interessante, que é o teu lado holandês. A gente já falou disso. Um holando correntino. Só a porta, não tira nada. Assim que vocês ouvirem o cara cantar, vocês vão saber por que eu estou dizendo isso. Como é que é essa história? Es una historia que es largo de contar, pero principalmente mi ligación con Corrientes y el chamamé viene de meu pai, que es correntino, y bueno, mi mãe californiana se conheceram en un bar en Ámsterdam, y ahí nasceu eu, né? E aí todos os domingos eu escutava esse chamamé nostalgioso nos parlantes da casa, as histórias de meu pai falando que tinha um jacaré quando era jovem, sabe? Não tinha um gatinho, sabe? Como que eu tinha em casa. Sim. Ele me disse, cara, quando eu tinha tua idade eu tinha um jacaré, sabe? Pelo menos era manso? Claro, ele era manso, cavalo. Tem o conjunto aquele jacaré manso, que é bom? Ah, mira, claro, sim. Mas o jacaré, para pelo menos poder passar a mão no focinho dele. Sim. Não, e aí, viste, ele me falava sobre as viagens que ele fazia em Iguaçu, antes de ser um parque nacional. Ele acampava lá 3 meses, sendo guri, sabe? Tipo, ele me trouxe toda essa informação, tipo, de paisagem, né? O verde, o vermelho do suelo. E era como se fosse Ramon Ayala falando-me sobre sua terra, sabe? Porque o cara me botava todos esses detalhes na minha alma e despertava a minha imaginação. E eu acho que aí, sem conhecer os autores, as músicas do chamamé, ele já botou esse ADN dentro dentro do meu corpo, né? Que eu falo que o chamamé como você falou, é além da música, né? Sem dúvida. É um sentimento. É um universo. É um universo, é um linguagem, es el canto de la tierra, ¿no? El canto de los pájaros, el viento, el agua, el río habla. Está aí. Em Corrientes tu chega e é como, né? A gente se abraça com a terra sem mal. E tem uma coisa, eu estava pensando em dizer algo que as tuas últimas palavras dizem muito melhor do que o que eu vou dizer agora.
é uma das regiões, estou falando da região onde nasceu essa sonoridade, porque hoje ela pertence a todos nós e à Argentina inteira, sobretudo. Mas ali naquela zona de litoral é uma das regiões onde se sente mais claramente a influência originária, a presença indígena. Vocês estão aqui com várias coisas guaranis à sua volta, inclusive com nossas plantas de erva mate ali atrás, sagradas como são. E aí alguém vai dizer: ah, eu vi a coisa indígena no folclore argentino, vi em Catamarca, vi em Jujuy. Tá, mas aqui se vê com uma clareza enorme. Só que às vezes não, para nós passa mais despercebido por ser mais parecido com a nossa região, né? Eu acho, por exemplo, fundamental que se fale, sempre se fala, quando se é dessa região, na terra vermelha, na terra colorada, né? Tu fala no Ramon Ayala, é o cara que vai dizer: "Que tienes, mi tierra roja, que a todas partes te llevo e por más que ande caminos me sigues com tu mistério." Né? E essa terra está carimbada em ti, né? Ah, a Califórnia, muito legal. A Holanda, perfeito. Mas aqui está um chamameceiro do sul da terra, né? E aí acontece também que a gente está aqui, né, no Rio Grande do Sul, fazendo música, conhecendo pessoas. A gente se sente muito identificado pela cultura gaúcha, né, com as pessoas, as amizades que a gente faz. É uma extensão super assim natural, né? Não tem muita, não se esforça muito como em outras culturas, talvez, ou outros cantos da nossos países. A gente se sente muito em casa aqui, bem recebido. E também na hora de fazer música, sabe, de improvisar algumas coisas, também com a língua, bueno, em todo sentido, né? E tu tens feito isso, estás em um monte de espaços do Rio Grande do Sul há bastante tempo e com artistas do Rio Grande do Sul. Mas, particularmente, vocês três, onde, como se encontram, onde, como começam a trabalhar juntos? O que tu me conta dessa formação? Dessa formação, na verdade, que foi assim, muito espontânea. Ou seja, a gente começou a tocar as canções que a gente tocava quando se juntava a tomar um mate ou comer alguma janta, sabe? Como bem como nos juntamos os músicos, né? Depois saiu uma viagem para nós lá no Santa Catarina, de um convite de um amigo, um querido amigo lá, se chama Rafael Puerta, que é de Urubici, cara. Ele nos organizou um pequeno turnê assim, tipo pela Santa Catarina, Florianópolis, a lugares que nunca escutaram o chamamé, talvez escutava mais choro, ou escutava mais música gaúcha mesmo, ou escutava samba. E aí a gente começou a fazer chamamé lá e as pessoas, sabe, se conectaram. Rafael já esteve na beira desse fogo aqui também. E, bueno, aí começou, depois saiu um turnê pela Europa, a gente foi lá na Holanda, Portugal, França, bom, e agora a gente vem aqui no Brasil novamente fazendo isso, né, o caminho, tocando em Santa Catarina, em Rio Grande do Sul, agora a gente vai para a Argentina. O Pablo, como é natural de Paso Los Libres, este sábado a gente vai ao festival de Ernesto Montiel, que é um grande referente del chamamé. Um dos pilares, né, do chamamé. Que ótimo. Quando a gente fala no chamamé ser uma linguagem, um universo inteiro, também é pela necessidade de incluir outros ritmos, outros formatos musicais que são daquela mesma região, têm aquele mesmo sangue, aquela mesma origem. Como é o caso do tema que vocês prepararam para nos mostrar agora. Depois tu me conta isso, mas que tem a graça de ser inédito. A gente adora estrear tema aqui na Beira do Fogo. Vamos escutar?
transparencia en tu mirar y la pureza, la inocencia en tu andar. Como el cielo por el río Paraná, donde la tarde en el sol abrazará. En tu voz alta se acerca la canción, en el concierto y en la vida que vendrá. Las calles largas y las noches de Arazá, arena y río de sus ojos soledad. Va como un chamamé, esa nostalgia que llega al corazón. Ay, mi pequeño sol, es mi deseo, amor, que seas muy feliz. Sos el poema más bonito que canté, tu cara azúcar, una luna de papel. Te pienso en cada tibio y rojo atardecer, con la sonrisa que en la arena dibujé, ese retrato que jamás me imaginé. Mi vida hay cosas que no puedo explicar, que así tan fácil me pudiste enamorar. Dulce niña para siempre en mi cantar. Se abrió mi acordeón envuelto en tu canción como una flor de lis. Aroma chámame la noche que soñé que regresaste a mí. Aroma chámame la noche que soñé que regresaste a mí. Aroma chámame la noche que soñé que regresaste a mí. Começa falando de doçura, tem a temática da doçura e o Rasguido Doble tem isso, né? O Rasguido Doble sempre, puxa, não é uma lei, mas puxa para o lado da doçura, sem dúvida nenhuma. Que bonito isso. Vocês sabem que o músico intuitivo é um pouco assustado com as coisas formais da música. Eu, quando vejo um compasso, escrito compasso, com os números, aquela barra no meio, eu me lembro das aulas de frações no colégio, eu era péssimo nisso. 6/8, que negócio é esse de 6/8? Então, 6/8 é a forma que se escreve na partitura o chamamé, né? É isso. Então, O chamamé é 6/8. Chamamé está em 6/8. A chacareira também está em 6/8, né? E o projeto 6/8? E vem um pouco dessa linguagem, né, que a gente botou esse nome porque tocamos chamamé, tocamos esse estilo, bem... Hay una anécdota también que nos aconteció, porque a tudo isso a gente vem recebendo uma orquestra de Holanda, a Corrientes, são como 30 pessoal que a gente já foi para a Holanda tocar com a orquestra. Eles vieram para fazer um turnê também em Argentina. Aí o Pablo tive que escrever vários arranjos, né, pela orquestra, que foi incrível essa experiência. E aí eu via entre ele e o diretor da orquestra e o bandoneonista assim uma conversa. E aí é onde nasceu realmente esse nome 6/8, porque a orquestra estava tocando em 3/4. Claro, el vals está en 3/4, o sea, tem ritmos así, viste, que están en 3/4. Claramente estamos falando de matemática agora, só que ele me dizia, olha, é 6/8, o sea, eu sei que parece
Mas é 6x8, não é Acredito. 3. Acredita em 6x8 mim. é uma subdivisão do 3x4, né? Música é matemática pura, né? Cabe ali Tem dentro, que ser mas não 2 é mais isso. 2 é 4, não é de 4,5, nem 3,5, nem 5, é 2 mais 4, tem que dar o resultado, né? Então eu falei para o diretor, cara, não tá errado, né? Mas não é isso como você Não que é tem isso. que ler, né? Mas aí nasce a ideia do nome do projeto, do Ahí grupo. está la mugre, como se dice en Argentina. La mugre está justamente en ese... E aí, nesse 6x8, o chamamé, tu sente uma coisa aí que... Mas o que é o 6x8 do trio, de vocês, do projeto? O que é isso? É um espetáculo? É o nome do trio? Exatamente, é o nome do nosso projeto como trio, né? E que está levando essa linguagem nessa proposta, né? Tipo, a música que a gente faz, seja em castelhano, em português, seja de Corrientes, seja de Rio Grande, é 6x8, é chamamé. Tá aí. E a gente escutou essa mugre. Olha que palavra, parece aquele mojo do povo do blues, porque mugre, em geral, a gente vai ver como sujeira. Não é a sujeira, é essa coisinha que faz a diferença, né? E a gente teve isso aqui, teve a sorte de ter esse 6x8 aqui na beira do nosso fogo. Muito obrigado. Obrigado a você, Demétrio. Muito obrigado. Valeu. A gente vai ficar por aqui, vai escutar mais um pouco dessa mugre, desse mojo, desse chamamé, enfim, o nome que vocês quiserem dar. Fica por aqui, até por aí, porque vocês sabem, nós nos estamos vendo. Até a próxima lua com Cantos do Sul da Terra. Yo soy un cantor nacido en la siesta larga de los chivatos. Yo soy el que a duras penas se abrió camino, guitarra en mano. Y ahora en la noche alta, donde se queme el alma del canto, elevo mi voz pequeña que se hace eterna como el quebranto. Quebranto que en acordeonas titila alegre sobre los ranchos, memoria de cicatrices que el cuero marcan y duelen tanto, encuentros y desventuras que entre las cuerdas van asomando, un sol que se muere lejos pero regresa siempre cantando. Yo soy la noble madera, el cielo antiguo, el vuelo manso, yo soy el que debo ser, porque nací en un cuenco de barro, y aunque yo canto bajito, camino lento como tanteando, soy como el duende del monte que en vela oscura y duerme cantando. Yo soy un cantor nacido en la siesta larga de los chivatos. Yo soy el que a duras penas se abrió camino, guitarra en mano. Y ahora en la noche alta, donde se queme el alma del canto, elevo mi voz pequeña que se hace eterna como el quebranto. Yo soy la noble madera, el cielo antiguo, el vuelo manso, yo soy el que debo ser, porque nací en un cuenco de barro, y aunque yo canto bajito, camino lento como tanteando, soy como